Queridos, quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Amém. E eu quero ler o texto para assim ganharmos tempo, você é o objetivo. E eu queria pedir a ajuda da projeção para lermos em uma só versão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para dar entendimento, é festa da igreja e eu quero me ater neste propósito, nesta consagração. Verdade? Capítulo 11, versículos 1 ao 3, ou só o 2, para ganharmos tempo, vamos economizar. Quisera eu me suportassem um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Queiram estar sentados, por favor. Queridos, antes de ministrar, quero agradecer a Deus o privilégio de mais uma vez ter me dado de estar participando dos cultos desta igreja, pastoreada pelo pastor João Amaro, sua muito digna esposa, pastora Edna, pastor Wesley, em vossos nomes, sua respectiva família. Eu quero externar a minha gratidão a todo o ministério, a toda a igreja, e já parabenizando-a pelos 10 anos de existência. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui, pastor Cláudio Gama, meu amigo, pastor Carlos, Jonathan Carlos, sua muito digna esposa, irmã Grazi, e também relatar a minha alegria de agradecer ao Mateus pelo empenho, pela coragem, e rever os meus amigos, o Moisés, a Nádia, a pastora Nádia e seus filhos. É muito bom estar com vocês. Está comigo também um amigo americano, mas português, Isaac, por favor, para que todos te conheçam. Ele veio de Orlando, irmão, com o filho. Passou esses 3 dias com a gente. É um filho para mim. E muito bom estar tua companhia, amigo. Quero também, em nome desses amigos, agradecer a todos os demais, ao Wagner pelo carinho da recepção, rever e ouvir canção e louvor. A nossa história é linda, né? De muito tempo. No tempo dos carburadores das Kombi, né? Que não pegava na partida. E a gente empurrando, e pá, pá, era tiro para todo lado. E eu quero dizer-lhes rapidinho, mas marcou a minha história quando o vosso pastor João, estava no aeroporto de Guarulhos e o time do Corinthians ia embarcar e muita gente querendo tirar foto com os jogadores. Daqui a pouco ele vem ao meu encontro, eu não o conhecia assim intimamente, e ele disse: eu não quero uma foto com o jogador do Corinthians, eu quero com o senhor. Aí eu fiquei com as bochechinhas vermelhas, emocionado e tanta emoção naquele dia, queridos. Mas quero externar este abraço a todos os amigos. Eu gostaria de citar nomes e nomes, mas os irmãos sabem, para que nós venhamos a ganhar tempo. Queridos, há uma proposta temática, e queira que não, eu quero traduzê-la debaixo da submissão dos meus companheiros, pois eu não sou merecedor de estar falando na presença deles, e tão especialistas que eles são no assunto, mas data venha, como diz o verbo jurídico. Queridos, com base no texto e no tema, separados para um propósito. Quando nós lemos a história da igreja, obviamente que nós não podemos desassociar o Velho e do Novo Testamento. Os irmãos vão de convir que de forma coletiva, capítulo 12 do Gênesis, vai começar Deus por um homem, compor uma igreja, com o objetivo de resgatar toda a raça humana para levá-la a Deus. Gênesis 12, versículo 3. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então observem que aqui vai começar Deus a escolha, a separação para um propósito, levar um ao outro ao céu. Então, quando nós analisamos, me permita até ser rápido, o capítulo 15, versículo 13, no texto, se puder projetar, para não ficar só eu citando e os irmãos não ter subsídios bíblicos, a Bíblia, se assim puder, Gênesis 12, versículo 13, Deus diz a Abraão como a igreja vai se desenvolver.
Ora, o Senhor disse a Abraão, isso, capítulo 15, versículo 13, por favor, de sorte que a tua descendência, então disse Deus a Abraão, saiba que de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, quando nós analisamos, aqui começa um chamado, um propósito de uma consagração. Quando nós analisamos o capítulo 40 do Gênesis, versículo 26, vejam que o escritor faz menção de dizer o contexto de uma entranha única e positiva. Gênesis 46, 26, disse Deus que de todas as almas que vieram de Abraão, que desceram do Egito, o projeto original igreja, são 66 almas. Fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E quando nós, na continuidade, colocamos José, seus 2 filhos, e Jacó, 70 almas. Então, estas almas entram no Egito. A igreja começa aqui. E qual era o propósito de Deus? Levar esta igreja a uma terra santa, sem mancha, chegar pura, sem mistura. Esta era a preocupação de Deus para Abraão, que este povo não pode se contaminar, se misturar e não pode ser enganado. Então, se nós observamos, vejam que quando nós chegamos no capítulo do Êxodo 14, Deus vai tirar uma igreja já tremendamente estabelecida. Algo que acontece no capítulo 2 do Êxodo. Os irmãos observem que no capítulo 2, Deus faz algo que só crente acredita e dá glória a Deus. Vejam que havia já uma iniciativa pejorativa por parte de Faraó, que não conheceu a história de José, de já abafar, de contaminar a igreja para afastá-la do propósito. Quando nós analisamos, Faraó primeiro, ele aumenta a carga de trabalho, mas não consegue diminuir. Aumentando a carga de trabalho, vai tirar o tempo dos hebreus se relacionar com as esposas, e aí não vai gerar como antes, e obviamente diminuirá. Não deu certo. Então, ele vem com as parteiras, não dá certo. Então, ele vai fazer um temor universal, na época, a mais poderosa nação. E dentro deste propósito, ele diz que agora a ordem é para qualquer egípcio que observar que nasceu um hebreu, um filho de um hebreu, na casa de um hebreu, é para jogar no Nilo. Observem que o risco para as mulheres hebreias agora era engravidar. A ameaça já é psicológica, porque qual mulher quer engravidar, quer gerar um filho e vê-lo, um vizinho, entrar em casa, assaltá-la e jogá-lo no rio Nilo? Isto já é uma pressão psicológica. Então, além de psicológica, ela é dolorida. Esta era a ordem dele. Então, isto vai prevalecer. É no capítulo 2 que a Bíblia diz que do projeto igreja, que foi consagrado para este fim, veio um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi e nasceu um menino. E veja que vai seguindo o mesmo propósito. Levi vem de Jacó, Jacó vem de Isaac, Isaac vem de Abraão. Então nasce Moisés. Quando Moisés nasce, vejam que a igreja está ameaçada. Então Joquebede não esperava, não tinha ultrassonografia, era homem ou mulher, era um risco, nasce um menino, e ela vê algo diferente, e ninguém descobre, por isso que ela esconde. Se o vizinho ouvir chorar, pode jogar no Nilo, é ordem do rei. Então ela vai se diligenciando até 3 meses. Quando chega a 3 meses, não dá mais para esconder. Então, se é para alguém jogar no Nilo, eu mesmo jogo, é meu filho. Então, ela pega o menino, joga num cesto, prepara tudinho e solta nas águas do rio Nilo. Obviamente, olha o que Deus faz. Não é coincidência, não é? Não é Moisés que vai, a mulher, é ela que vai ter que tomar banho aquele dia, queira ou que não. Então o vento leva o cesto justamente para o lugar que a filha do rei tomava banho. Não parece incrível? Então quando ela está lá, ela vai tomar banho e o cesto vai estar emperrado no meio do junco. O menino ali chorou na hora certa.
Quando as moças vão olhar, ela já identifica. Cara de egípcio não tem, porque crente é crente, então até dentro d'água. Esse menino é crente, é filho de hebreu, não tem como esconder. Então Miriam, que estava de olho, vai, tudo num propósito escolhido por Deus, igreja. Então Miriam vai para a princesa e diz: eu conheço uma ama das hebreias, quer que eu a chame para que cuide dela? Desse menino para a senhora? Ela diz: vai, chama. Quando Joquebede chega a própria mãe, olha o que, irmão, escravo não tem direito, e justamente aqui, então ela já sai daqui com um salário, com a carteira assinada. Procure outro escravo, que isso aconteceu no tempo dos egípcios. Ela já sai com a carteira assinada, uma escrava com direito, ganhando salário para cuidar de um menino hebreu, do seu próprio filho, por conta da igreja. Então olha o que Deus faz. Quando sai do êxodo por meio de Moisés, do capítulo 14, Deus tira esta igreja da escravidão. Aquilo que ele disse a Abraão vai se cumprir. Então, por meio deste milagre, Moisés tira a igreja rumo à terra prometida, para entregá-la e deixá-la na terra prometida pura, imaculada. Este era o cuidado de Deus. Então veja que não era fácil. Chegamos no capítulo do Êxodo 14, ele sai. Capítulo 19 do Êxodo, depois de 3 meses, chega no Monte Sinai, a igreja está reunida coletivamente. Capítulo 20, Deus traz os mandamentos. Capítulo 21, vem as leis. Capítulo 22, justiça e injustiça. Capítulo 23, capítulo 24, uma aliança de sangue. Aí Deus propõe agora uma intimidade, um relacionamento entre mulher e marido, entre noivo e noiva. Aí Deus propõe uma aliança. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui um anel, estão vendo uma aliança, não preciso dizer que sou casado. Então, veja que Deus quer fazer isso, e diz por meio de Moisés que quer uma aliança com o seu povo, íntima, de fidelidade, de relacionamento. O povo, Êxodo 24, 3, Moisés transmite, e o que é que o povo diz? Êxodo 24, versículo 3, o povo disse que está de acordo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Aí agora tem um relacionamento. Agora tem uma intimidade entre Deus e igreja, de purificação, de fidelidade, de unidade, de relacionamento íntimo. Então, quando nós vamos observar, capítulo 25, já que tem uma aliança, já que tem fidelidade, aí Deus vai trabalhar na construção do tabernáculo. Capítulo 40 do Êxodo termina a construção. Versículo 33, a glória de Deus desce e enche o tabernáculo, e o povo agora tem Deus. Agora tem um relacionamento íntimo. Quando sai do Êxodo, vamos para Levítico. Aí aqui começa a preocupação de Deus. Levítico capítulo 2, versículo 13, Deus faz uma aliança de intimidade irrevogável e duradoura com todos esses que saíram do Egito, igreja. Então observe: em todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta do alimento, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então Deus está falando para algo semelhante, intimidade duradoura, porque o sal é conservador, é perene. Então, no contexto cultural, todas as vezes que Deus falava no sal, em termos de aliança, era uma aliança irrevogável, indestrutível, com base no sal. Por exemplo, pastor João Amaro, eu estou aqui, eu cheguei no hotel hoje, tinha algumas coisas lá para comer, eu comi um pouquinho, estou comendo do sal dele, que é ele que está pagando. Se ele for para o Brasil, e eu digo aqui: olha, pastor, eu gosto do senhor, da pastora Edna, eu quero intimidade longa, indestrutível com o senhor. Aí ele diz: eu também, Bento. Aí ele vai ter que ir no Brasil comer do meu sal. Quando ele come do meu sal, a gente aperta a mão, está celebrada, está fechada. Se o pastor Gama passou 10, 20 anos, eu não acredito, vocês moram longe, a amizade de vocês não é pura. Aí é só ele dizer: há sal entre nós, acabou. Se tem sal, é irrevogável, é duradoura. Aí Deus faz com a igreja. Agora tem sangue, agora tem sal. Aí quando nós olhamos o cuidado de Deus na purificação da igreja, vamos para Levítico capítulo 8. Olha o que diz Levítico capítulo 8, salvo engano, versículos 1 a 3. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as suas vestes, e o azeite da unção, como também o novilho de expiação do pecado.
e 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos. E reúne toda a congregação à porta da congregação. Agora vai vir um chamado, um propósito específico, separados para um propósito. E qual é um propósito agora? Levar, conduzir a igreja pura. Aí se nós formos mais adiante, ou seja, Levítico, capítulo 8, versículo 33 a 36. Leia a igreja, vamos participar, é rápido. 1, 2, 3. Kadosh, santo. Kadash, sagrado, separado. Veja que está interligado, mas dentro do contexto há uma conotação diferente. Consagrado, por exemplo, este microfone um dia foi comprado, mas foi orado, consagrado, separado. E por causa disso se tornou santo. Então não pode se cantar em outro lugar que não seja para a glória de Deus. Então agora foi separado homens para conduzir esta igreja a Deus santa. Mas não era fácil. Quando nós vamos para o capítulo 9, versículo 1, do próprio livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1, o que é que diz? Só um, tá bom, para a gente ganhar tempo. Capítulo anterior que nós lemos, 7 dias ficareis. No 8º dia Deus os tirou. Aí nós vamos aqui Levítico 23 e 24, capítulo 9, versículo 23 e 24. O que é que acontece? 1, 2, 3. E o versículo 24? Agora está consagrado. Quem? Arão, Nadab e Abiú. Consagrados a Deus, separados para este propósito. Então observem que agora vai continuar. E não é fácil, gente. Quando você chega no capítulo 10, você já encontra decepções. Capítulo 10 de Levítico, por favor. Versículos 1 e 2, o que é que acontece? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não. Então, não demorou muito, um capítulo. Não era fácil. E Arão não teve direito de chorar. Moisés disse a ele: Deus disse que ia fazer. Então não tem direito de chorar. Por isso que eu quero tomar esse texto para falar sobre toalha, água e bacia. Diga comigo: toalha, água e bacia. Observem que a partir daqui, Deus vai entrar Itamar e Eleazar. E eles vão tendo problemas de conduzir o povo, e o povo vai se misturando. E quando o povo vai se misturando,
vai se agravando. Aqueles que foram consagrados, separados para o propósito de apresentar a Deus a igreja santa na terra prometida, vacilaram. E o povo fez o que quis. Não valorizaram o que foram chamados. E daí chega o ápice, em síntese, de chegarem à ameaça da escravidão. Veja que o caos se estabeleceu, onde o próprio Deus reclama daqueles que foram separados e os chama de mercenários, chama de lobos, porque a ênfase é a igreja, a menina é a igreja, os olhos de Deus é a igreja, não é a gravata, não é o cargo, não, é a igreja. E esqueceram desse propósito de conduzir o povo santo a Deus. E aí vem as ameaças, a mistura. E é quando entra o eminente juízo do cativeiro. Em síntese, para eu chegar aonde, no final, e não cansá-los. Quando a crise chega, aí Deus levanta Isaías. Isaías vai profetizar. Deus lamenta, Isaías, o meu povo está pior do que um animal irracional. Quem? Eu não sei, tem alguém nordestino fora nós? Quem é nordestino aqui? Você quer ver uma coisa, a gente fica bravo, chama a gente de jumento. E Deus disse a Isaías, o meu povo está pior do que o jumento, do que o boi. Eles são irracionais, mas o boi conhece o seu dono, o jumento, a manjedoura que come, e o meu povo não quer me conhecer, não sabe quem sou eu. Está podre, feito um corpo cheio de pus, e não quer que eu unte eles com óleo para serem curados. E Isaías profetiza, e eles não dão ouvidos. E por falta deste controle, deste reparar, desta sensibilidade, eu fui consagrado, fui separado a Deus, tenho que ser santo. Aí vem o cativeiro. O povo é levado vai ser levado para o cativeiro. Aí Deus tem uma providência antes. Deus vai mudar o chamado de um homem, de um menino ainda de cerca de 16, 17 anos. Veja que Jeremias não era filho de profeta, é filho de sacerdote. E uma coisa é ser criado na casa de um pastor ou na casa de um profeta na época. Filho de sacerdote é para defender o povo. Filho de profeta é para levar Deus ao povo. E Jeremias foi criado para sofrer, para chorar em prol do povo. Mas como diz a tradição, que na época Manassés mandou matar Isaías de uma forma bruta e ninguém queria mais profetizar, e Deus, para ter cuidado da igreja, vai chamar Jeremias, porque ninguém queria mais profetizar. Não tem profeta, não tem filho de profeta, então eu vou mudar a chamada dele, de sacerdote vai ser profeta. Por isso que quando Deus vai a Anatote e faz essa proposta, e diz, antes que tu te formaste no ventre, e antes que tu nascesse, eu já estava de olho em ti. Eu já tinha te separado e consagrado. Por isso que Jeremias não estava preparado, não, Senhor, dá para mim não esse negócio. Vida de profeta não é fácil, eu nem falar sei, Senhor, não sei profetizar. Não diga que não sabe, o que eu botar na tua boca, tu vai falar, tu vai dizer, porque eu vou te consagrar para isso. E não tem como escapar. Direito de casar na Anatote perde. Direito de ter amigos é tolhido. E agora, em vez de viver a vida, vai só levar na cara, sofrer, a ponto de dizer, tu me iludiste, tu me enganaste. E eu pensei em parar, mas não consigo mais. Porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima dentro dos meus ossos. Diga para quem está ao seu lado, se foi chamado, filho, deixa queimar lá dentro, mas desistir, como disse o Cláudio, não dá mais. E o povo insensível não quis voltar a Deus. Vem os caldeus, e eu acho lindo o que é um propósito, o entender de um propósito, de uma chamada.
Quando Nabucodonosor deu ordem ao seu general: não toque em Jeremias. Ele que profetizou que eu ia vencer. Trate ele diferente. E diga a ele que se ele quiser vir morar na Babilônia, eu cuido dele. Babilônia vai destruir Jerusalém. Vai deixar só a miséria. E Jeremias tinha tudo, gente, para se dar bem. Enquanto todos iam ser levados como escravos, ele ia ser levado para a Babilônia como convidado de honra. Mas ele não vai. Vou continuar aqui, mas como? Que só vai ficar o pó, só vai ficar a vergonha e a miséria. O que é que tu vai ficar fazendo aqui? Vou continuar pregando que ainda há esperança. Ainda há esperança para a terra que foi queimada. Vem o período do cativeiro. Não me dá tempo de destrinchar o período do cativeiro 70 anos. Deus os traz de volta. Quando Deus os traz de volta, eles vão passar a liberdade de adorar de novo, por meio da liberação dos patos e medos. 430 anos antes de Cristo, vem o último dos profetas, Malaquias, profetizando o juízo. E Deus se cala. No período do silêncio, vem o que o pastor mencionou hoje, o Império Grego Macedônio, com o poder do Alexandre. Com a sua morte, os seus 4 principais generais predominam. Entre eles, vem, por fim, Antíoco Epifânio, e coloca a imposição do período helenista. Por volta de 64 anos, tiraram esse conceito hebraico, porque agora vem os romanos, e os romanos politizam a igreja. Agora já não dependia mais ser separado para um propósito da descendência levítica, porque agora era jogo político, era interesse de voto. Agora era interesse particular. Só precisava ser filho de alguém influente, que era consagrado, e nem entendia o propósito. Jerusalém se corrompe. E agora vem o Beit Midrash. O período do Beit Midrash era o ensino para aquela nova geração. Beit, casa, Midrash, o ensino acurado. Exatamente. Então eles passavam pela sabatina. Com 12 anos, quando eles viam esse menino tem futuro intelectual, eles aprovavam. E só entrava os aprovados. Quem era da região da Galileia já entrava com 99,9% de desaprovação, por conta da rixa e por conta da mistura com os pagãos. Então observem, fui para a sabatina, para ser consagrado, para ser escolhido, para ser santo, para ser elite do judaísmo. Eu precisava ser crânio e influente. Eles aprovavam. Quando eles aprovavam, eu ia para o Beit Midrash. No Beit Midrash, eu ia até os 30 anos. Com 30 anos, eu me tornava mestre e podia formar os meus discípulos para difundir a minha tese. Então, era isso que acontecia. Agora, a mesmice dos judeus estava devastada, porque esta geração ensinava e não vivia. Ensinava e não praticava. Aí o que é que acontece? Aí vem quem? Jesus. Veja que Jesus vem por amor infinito de Deus. E ele vem para quê? Para restaurar essa raça aqui, com todo respeito. Ele vem para os que eram seus, mas os seus o rejeitam, não o querem. Quando ele se rejeita o próprio Filho de Deus, a sua justiça. Então agora Jesus vai passar pelo Beit Midrash. E é recusado, porque daquilo de lá não vem nada que preste. Ele de 12 anos aos 30 sai do cenáculo de Sena. Alguns dizem que ele foi para Tibete, outros para Alexandria, para se formar, para não ser tolhido o seu direito de mestre. Tinha que ter comprovação científica, educacional. Então quando ele volta justamente no fim do Beit Midrash, 30 anos. Quando ele volta, agora ele pode formar discípulo perante a lei. Ele é mestre de fato e de direito. Mesmo a gente crendo que ele era autodidata. Mas era preciso, por conta da justiça, tinha que cumprir toda a justiça. Então quando ele vem, vai agora ter que formar discípulos. E em Jerusalém era o melhor lugar.
estavam os que estavam concluindo o Midrash, Beit Midrash, estavam a classe eloquente, o centro, mas não. A Bíblia diz que agora, como Israel rejeitou, agora ele vai formar um grupo que pudesse estabelecer a sua igreja, diferente da do Antigo Testamento, que levasse a ela a Deus santa, pura e imaculada. Então agora não ia depender de diploma. Aí ele não vai em Jerusalém. Ele escolhe quem não era para confundir quem era. Quem não tinha diploma para confundir quem tem. Ele vai para 12 pescadores que todos os psicólogos dizem que era doidice. E diz: ei, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E eu dei nome a vocês para que vocês vão e dê fruto. Ele começa a ensiná-los. Me permita a rapidez. E ele vai ensiná-los diferente do Antigo Testamento. Pega 12 homens judeus e vai ensiná-los. Tanto eles entenderam o significado desse propósito. Que já não vai ser mais. Agora vai ser por ele. A responsabilidade desse propósito é cada um levar o outro aos céus. O Velho Testamento, com todo esse sistema político, toda a lei, você vai ver que os mestres da lei e a nova geração do Beit Midrash termina o Velho Testamento com a lei num braço, na mão e pedras na outra. Bíblia na mão e pedra na outra. Bombeou, pedra. Aí Jesus vem. Quando chega em Mateus capítulo 23, por favor. Um dos maiores discursos que Jesus dá. Me permita, gente, correr. Mateus, salvo engano, 23. Só para nomear aqui os versículos. Veja que isso aqui é um dos discursos mais duros que Jesus dá. E não é para o povo. Leiam, por favor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Amém. Olha o que é que Jesus diz. Aí quando você começa, para ganharmos tempo, a partir do versículo 13, olha o eminente. 13 por diante. Versículo, o mesmo capítulo, versículo 13. 1, 2, 3. Amém. Só a primeira parte. Versículo 14. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 17. 27. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 29. Em um único discurso. Simplesmente porque perderam essa sensibilidade. Quando diz Jeremias, disse não. No meio do caos, da vergonha, do lixo, da humilhação, ele disse: não vou continuar no propósito que eu fui chamado. Agora essa raça aqui ensinava e não estava nem aí, só nos interesses próprios. Diz a história de um escritor judeu naturalizado norte-americano que todas as lojas principais de Jerusalém pertenciam ao sumo sacerdote e essa raça de agregados. Por isso que quando os crentes saíam para o culto da adoração no final do ano, que lutava para trazer uma oferta, eles não deixavam entrar, tinha que trocar a moeda para ganhar a taxa cambial.
Os pombos, que eles continuavam puros, os cabritos, eles diziam que tinham defeito, não deixavam entrar, porque se não entra, tem que comprar lá dentro. Para os irmãos terem uma ideia, se um pombo custava R$100, eles vendiam por 1.000. As bancas já eram preparadas, por isso que quando Jesus entrou lá, sabuzou, pegou o chicote, derrubou as moedas, derrubou as gaiolas e disse: raça de ladrão, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram dela corvis de lobo, porque perderam essa sensibilidade. Aí quando Jesus sai do capítulo 23, chega no Mateus 24, os discípulos se admiram em ver o templo. Aí Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no monte, agora é com os discípulos, representando a igreja. Os discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, nos explica o que tu quiseste dizer, que não vai ficar, e quando será? Aí Jesus vai dizendo: escutem, muitos virão em meu nome, mas vigiai. Vão dizer: eu sou o Cristo, e vou enganar a muitos. Mas vigiai, para que ninguém engane vocês. Aí Jesus agora vai ensiná-los a manter a igreja pura. Agora cuidar um do outro. Veja que no contexto aqui, agora já não vai haver mais individualidade. Agora vai ser um por um, cuidando um do outro. Aí Jesus entra no capítulo 25 de Mateus. Olha que coisa incrível, cultural. Mateus 25, Jesus vai falar pela primeira vez, salvo engano, me perdoe, professor, acerca da comparação do reino de Deus com uma mulher, que já era ofensivo para a cultura. Mas ele então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E os irmãos sabem a história, mas a ênfase aqui não é as virgens, é o procedimento, loucura e prudência. Pode olhar que a ênfase está na loucura e na prudência, porque era cultural. E quase 3 anos terminando, os discípulos não entendiam a mensagem de Jesus. Ele entra na cultura, e na cultura era prático. Por isso que agora ele vai falar de um relacionamento íntimo. Capítulo 3 de João 13, versículo 4 e 5. Ele vai se despedir. Mas antes, deixa-me falar da cultura. Do capítulo 24, 25. Na cultura aqui, isto era muito importante e os discípulos sabiam. Porque, por exemplo, está eu e o pastor Gama. Exemplo, eu tenho um filho solteiro, pequeno. Ele tem uma menina. Isso era comum na cultura. Eu dizia: Gama, tu não quer comprometer a tua filha com o meu filho? Ele dizia: quero, Bento. Aí ele olhava para mim e dizia: vamos fazer, bora. Fechou. Aí eu volto para o Brasil, ele para Maceió, ele para o Rio. E eu vou dizer: olha, meu filho, você já está comprometido. E ele vai dizer à menina: você já tem noivo, você já está comprometida. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar para pagar o dote a ele, a menina e a família. E ele vai preparar ela para me entregá-la pura ao meu filho. Então, a partir daqui, eu, meu filho, vamos trabalhar pesado para assumir o dote e o banquete. E ele vai trabalhar com a mulher, com os irmãos, com os tios, com o sobrinho. Todo mundo vai estar de olho na menina. Ela não pode andar só, tem que andar com roupa de virgem, não pode se misturar com alguém. Não, todo mundo, não é. Lembra no nosso tempo, na minha época, 60 anos, eu com 12 anos, a minha irmã namorava, ela, o Bento, Geno, vai lá, era ele pertinho e eu no meio. Era ela de um lado e eu no meio, e o namorado no outro. Então era o cuidado da pureza. Porque a função dele era entregar a mim, ao meu filho, ela pura, era virgem. Então este era o objetivo de Jesus, usar a cultura para mostrar aos discípulos. Então a partir dali, a menina ia ser tratada até o dia do matrimônio. Porque se não entregasse pura, dava problema. Então ela ia agora, eu tinha que entender este propósito. E Jesus falou isso para ele: cuidado para ninguém enganar. Porque muitas vezes eles vacilavam, a família. E vinha um chavequeiro e tirava a pureza da moça.
E a moça procurava o pai, decepcionada, dizia: pai, errei. O que foi? Cometi loucura. Aí o pai esmurrava a parede, chorava, gritava, mas já foi embora, vacilaram. Mas para esconder, pegava a menina, mudava de estado, de cidade, dizia que ia se preparar melhor. Quando passava perto do matrimônio, voltava. E a menina tinha que passar por um procedimento. Eles pagavam caro, pegavam um laudo, de onde estava que a menina era virgem, mas não era. Voltava como virgem, vestia como virgem, mas não era. Aí Jesus ensina eles para ter cuidado nisso. Aí no capítulo de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, ele vai se despedir. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar seus pés, os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha. O Velho Testamento vai terminar com pedras e a Bíblia. E o Novo vai começar com toalha, água e bacia. Olha para quem está ao outro lado, vai encarar o propósito. Bíblia e pedra qualquer um quer andar. Mas toalha, água e bacia, filho. Vai ter que ter amor. Salvo engano, é o mesmo capítulo, versículo 34, salvo engano, me ajudem. Estou correndo. Um novo mandamento vos dou. E qual é o novo mandamento? Assim. Então diga para ele: eu fui separado, eu fui consagrado para levar você ao céu, puro e santo. É aqui que não é fácil. Que muitas vezes chegava o dia do matrimônio e a moça chegava sem ser virgem. Lua de mel era para provar a pureza. E quando ele se relacionava, só tinha o direito de entrar, nem um alfinete podia estar, tudo branco. Primeiro relacionamento, o primeiro líquido que saía, quebrando, falando. O pai do noivo vestiu caro. A festa começou 7 dias, 3 dias de pureza provada. Bandeira meio mastro. Quando dava 3 dias, se a bandeira subisse, era a resposta das peritas: é virgem, é pura. Se não subisse, é enrolando, mentirosa, enganadora e vai dar morte. Então não era fácil. Aí agora, Jesus vai levar da cruz e paga o preço. Quando ele ressuscita, é por isso que Pedro diz que agora você não vai ver mais um grupo de pessoas, são a geração eleita, sacerdotes reais, povo santo, adquirido, que eu fui separado, fui consagrado, céu puro e santo. Os apóstolos como judeus, ortodoxos, mas nós gentios fôssemos entrar. A Deus de olho na gente, gentios. Nos dá uma lição de entender o que é isso aqui, chamados e consagrados. Ele largou tudo por Cristo, pela chamada, pelo ministério. Enquanto os do Velho Testamento só pensava no bem-estar, ele vai abrir mão daquilo que ele conquistou pelos seus esforços, pelos seus estudos. Ele entra, abrindo mão, Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, salvo engano, versículo 4. Ele diz que poderia usar, ainda que também poderia confiar na carne, se alguém outro cuida, que pode confiar na carne ainda mais eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. E fariseu bom, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
quando a pessoa vem ter a capacidade de dizer isso diante da lei que era, o cabo é bom demais. E o que é que ele diz? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo, eu dei preferência ao meu chamado, eu dei preferência à minha consagração, acima de tudo que eu podia ter. E agora ele vai ser levado para conduzir a igreja. Ele entendeu o que muitas vezes os próprios apóstolos não entenderam. E é isso que eu quero concluir. Porque são 10 anos. Agora escuta, qual é o perigo da nossa geração, da que está entrando. Quando você lê Efésios 4:11, são 5 virgens. Olha para a igreja, são 5 ministérios. Deu aos homens. Efésios 4:11, por favor. Por diante. E ele mesmo deu os dons aos homens. Um para quê? E outros para. E outros para. E outros para. E outros para. Quantos ministérios? Quantas virgens? Então, para quê? Continua. Para quê os dons? Para que a consagração? Então nós não somos consagrados, entramos no cadastro para ser famoso, para ganhar muito dinheiro, para ser a cocada preta da história. Não, você foi consagrado, você foi separado para cuidar um do outro, para que ele chegue no céu puro, santo, virgem, diante de um noivo. É isso que a gente muitas vezes esquece. Em vez de amar, a gente critica, a gente condena. Irmãos que passam anos congregando com a gente, chorando. Tem gente que passa 10 anos, não perde um culto, não perde uma vigília. Primeiro erro que comete, a gente joga fora. A gente vira as costas. A gente não quer nem apertar a mão. E tem lugar que é proibido de dar a paz do Senhor. Mas diga para quem está ao seu lado, diga, eu fui consagrado, eu fui separado para levar você ao céu. Se depender de mim, você não fica. Você vai, você vai, você vai. Aí Paulo vai para Éfeso e sabe que alguns falsos enganadores, chavequeiros, entraram na igreja para tirar a pureza dela. Ele fica nervoso. Ele diz, eu estou tão nervoso, se eu for eles não vão me suportar, eu vou escrever. Aí ele começa a escrever a primeira carta. E eu quero só sintetizar dizendo, olha gente, presta atenção nisso. Eu poderia pregar para vocês um evangelho de conhecimento humano, de filosofia. Mas eu preguei para vocês um evangelho de poder, de Cristo ressuscitado. Ele vai dizer, eu preguei um evangelho que é loucura para quem está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aí ele diz à igreja de Corinto, quem era vocês antes do evangelho? Tinha alguém entre vocês sábio? Tinha alguém de vocês importante na sociedade? Tinha alguém importante da nobreza? Tinha não, porque Deus resolveu salvar vocês pela loucura da pregação, salvar os loucos para confundir os sábios, salvar quem não era para confundir quem era, e vocês agora estão se metendo a besta. Nada, o poder de Deus é Ele que faz, é dele, é por Ele. Escreve a primeira carta e vai dar B.O. Ele fica sabendo por Timóteo e Silas que o impacto foi positivo, mas apareceu alguns judeus ortodoxos, alguns falsos mestres, querendo denegrir o ministério dele diante da igreja. Aí ele vai na primeira carta desabafar. Olha gente, o que é ser separado? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Leiam por favor, versículo 1.
Versículo 9 ao 13. Versículo 9 ao 13, por favor. Segura um pouco aí. Isso aqui, segundo alguns relatos, para uns era o Coliseu, onde eles eram jogados, condenados para servir de espetáculos até a morte. E outros eram chamados de rupuretes, condenados, eram jogados nos barcos para remar até o fim da vida. E era aqui que eles eram colocados no penúltimo porão, naquele que só tem o remo, as algemas grudadas no remo, outras algemas amarradas no calcanhar e no piso do barco. E eles não tinham chance. O comandante dava a ordem de cima e só cabia a eles remar, querendo ou não, até morrer. Ou seja, a pancada batia em cima e o barco tinha que chegar intacto no porto seguro. E era por meio deles. Perdia o direito de viver. Aí ele diz, parece que Deus nos colocou por último, como os condenados à morte. Não temos mais direito à própria vida. Isso é o reconhecimento de uma vida consagrada a Deus. Versículo 10, olha o que é que ele diz à igreja, nós... E vós sábio em Cristo, e vós fortes, e nós vis, e sede, e recebemos bufetadas, e nos afadigamos, somos injuriados, somos perseguidos, somos blasfemados. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Olha para quem está ao teu lado e diga, vai encarar. Tem tanta gente hoje querendo ser o que tem maior seguidor. A briga, quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais views. Não, irmão, não vamos dizer que nós vamos passar fome. Essa é a essência do consagrado, do chamado, que quer compromisso com a igreja. São 10 anos, e diga para quem está ao seu lado, você vai chegar no céu. Chamado de louco. Suportem a minha loucura. Às vezes eu me comporto fora de si, porque eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Eu prometi entregar vocês como uma virgem pura ao único noivo, a saber, a Cristo. Então esta responsabilidade é nossa um com o outro. São 10 anos, não estou falando aqui de ministério, estou falando, é nossa responsabilidade cuidar um do outro. Para isso, nós fomos separados com um propósito dentro da visão do Novo Testamento. Essa é a nossa responsabilidade. Não é só o pastor da igreja. Eu vou ser cobrado daquele irmão que eu ofendi e joguei-lhe para trás. Ele vai ser, se estiver comigo. Eu vou ser cobrado pelaquele que eu pude ajudar e não ajudei. Então diga para quem está ao seu lado, me perdoa. Mas fala com vida, me perdoa. Se eu te ofendi, se eu te magoei, é porque eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ele, eu faço parte da igreja, da noiva de Cristo imaculada, e vou chegar no céu puro. Fique de pé, por favor. Separados para o propósito. Separados do mundo para um propósito. Separados para um propósito. Então olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele, se depender de mim. Mas fala com vida, diga, se depender de mim, avisa o pai do noivo que a bandeira vai subir e vai ter 7 dias de festa. Vai ter festa, se depender de mim.